dava a palavra aos comerciantes da Rua Direita. Faz favor, quem se quer pronunciar. Então, muito bom dia. Nós estamos aqui em representação dos comerciantes da Rua Direita e vínhamos aqui uma vez mais à reunião pública, não, mas já tivemos duas reuniões com o Sr. Presidente e o Sr. Vereador e vínhamos aqui solicitar o trânsito na Rua Direita, assim como o estacionamento no Largo de São Sebastião. Pronto, viemos uma vez mais alertar que estão lojas a encerrar, outras a ponderar sair e outras a querer sair do local. E nós necessitávamos de uma solução a curto prazo, urgente, visto que as situações estão-se a alastrar e pronto, temos visto que é um ponto de referência a nossa zona aqui, a nossa zona histórica. Se ela estiver fechada, não houver comerciantes, acho que se vai tornar um ponto um pouco mal visto a nível de São Pedro Sul. Pronto, era esse o nosso ponto de situação. Já tivemos uma reunião com o Sr. Presidente e uma outra com o Sr. Vereador, o Vice-Presidente, que estão a tentar arranjar soluções e nós precisamos disso mesmo a curto prazo. Pronto, é isso que nós viemos aqui uma vez mais solicitar essa situação. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Pronto, e esperamos que a reunião com o Sr. Vereador seja breve. Já temos orientado os nossos representantes para arranjar então uma solução. O que eu vos podia falar sobre o assunto, é bom que se faça um pouco de história para que toda a gente saiba do que é que estamos a falar. Eu queria vos dizer que o projeto da requalificação da Rua Direita e do Centro Histórico foi aprovado em reunião de Câmara de outubro de 2011. E quando foi aprovado esse projeto, constava efetivamente o corte do trânsito na Rua Direita. Isso é público, tenho documentos comigo, vocês podem comprovar se assim o quiserem. O projeto da requalificação do Centro Histórico foi apresentado à Comunicação Social e ao povo sampedrense em novembro de 2011. E já nessa altura foi escrito na Comunicação Social, que eu tenho aqui na minha mão, a dizer que o trânsito na Rua Direita ia ser cortado. E isto foi público, todos vós tiveram conhecimento sobre isso. Quando esta Câmara Municipal iniciou funções, estamos a falar em outubro de 2013, deparámos logo com 3 abaixo-assinados. E agora vocês vejam se é fácil resolver a situação. Um primeiro abaixo-assinado era completamente a favor do corte de qualquer tipo de trânsito na Rua Direita. Tenho esses documentos aqui comigo, posso-vos mostrar. Estou-vos a falar de um abaixo-assinado com 190 assinaturas. Se quiserem que eu leio, mas para evitarmos ter mais rápido, sim, faz favor. O abaixo-assinado que está aí é de pessoas de vários lados e não tem nada a ver quase com ninguém da Rua Direita, só 3 ou 4 pessoas da Rua Direita. O nosso abaixo-assinado tem 40 assinaturas e é de todos os comerciantes e moradores da Rua Direita. Está lá à frente escrito o nome da pessoa e a loja em questão. Por isso, o nosso abaixo-assinado é que é valorizado. Posso continuar? Temos aqui um abaixo-assinado de moradores, de comerciantes e transeuntes daquela rua, 190. Depois tenho um abaixo-assinado da parte dos comerciantes, com 82 assinaturas, a dizer que querem o trânsito na Rua Direita. Posso falar? Depois fala no fim. E este abaixo-assinado até diz que queria que fosse revisto o sentido na Rua Serpa Pinto, no sentido de ter 2 sentidos. Nessa altura, houve alguém que se apercebeu que vocês andavam com este abaixo-assinado e, por sua vez, fez um outro abaixo-assinado. Ou seja, já estamos a falar em 3 abaixo-assinados. Em que, por sua vez, comerciantes, moradores e clientes, estamos a falar em 154 assinaturas, que nos dizem que querem o trânsito tal e qual como ele está, só com sentido. Estão a ver, já estamos a falar em 3 situações completamente antagónicas e contrárias umas às outras. Depois tenho os pareceres técnicos dos técnicos da Câmara Municipal, estamos a falar em chefes de divisão, estamos a falar em engenheiros, estamos a falar em arquitetos, que são contra o trânsito na Rua Direita. E ao contrário daquilo que dizem que é teimosia do Sr. Presidente da Câmara, é claro que não é teimosia do Sr. Presidente da Câmara. Como vocês podem calcular,
o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal, e não se pode falar na Câmara no Presidente, porque as decisões aqui são sempre tomadas por todos e não apenas pelo Presidente. Já lá vai o tempo em que isso poderia acontecer, mas agora não, as decisões são tomadas por todos. A verdade é que todos os pareceres técnicos que eu tenho nas minhas mãos, ou seja, dos técnicos da Câmara Municipal, levam nesse sentido de não ter trânsito na rua direita. Estamos a falar de todos os técnicos da Câmara Municipal. Depois, mais tarde, aparece outro abaixo-assinado de comerciantes da rua direita, desta vez com 44 assinaturas a dizer que querem o trânsito na rua direita. Vocês já foram ouvidos aqui uma série de vezes. Vocês não podem dizer que o Presidente da Câmara tem sido arrogante, mais vezes ouço dizer. Não podem dizer isso porque o Presidente da Câmara sempre vos atendeu. Até em situações em que estava marcada uma reunião com uma senhora para ser atendida e deparam aqui com cerca de 20 pessoas para atender. São situações completamente diferentes. Uma situação, uma senhora comerciante diz que quer vir cá falar comigo, do que depois aparecerem 20. São situações completamente diferentes. Seja como for, mesmo assim foram sempre atendidos. O atender não quer dizer que nós tenhamos que dar tudo aquilo que vocês solicitam. O Presidente da Câmara percebe perfeitamente que o comércio em São Pedro Sul, e principalmente na vossa zona, que o comércio está mal. Nós temos consciência disso, meus senhores. Nós não queremos o vosso prejuízo. Agora, acima de tudo, temos de tentar ver o que é melhor para todos, não apenas para os comerciantes. Nós temos que ver a parte dos comerciantes, dos moradores, de quem lá passa. E é este consenso que é difícil chegarmos a um entendimento. Como podem calcular, não é fácil para quem decide, estar a tomar uma posição num sentido ou no outro, porque seja qual for a decisão que se tome, vai sempre contra os interesses de outras pessoas. E é isso que vocês também têm que perceber. Agora, há outras situações, há outras soluções que realmente a Câmara Municipal, e vocês sabem que eu próprio já vos pedi para vocês apresentarem soluções. Eu posso vos dizer que um dos problemas é a questão do estacionamento. É sim, senhora. Mas nós já estamos a criar condições para que a curto prazo, ali naquela rua que vai abrir ali encostado à cadeia, se possa criar ali a curto prazo já 100 estacionamentos e logo de seguida mais 50 ou 70 estacionamentos naquele espaço. E não me venham dizer que é longe, porque nas grandes cidades e noutros meios maiores as pessoas têm que caminhar um bocadinho para chegar ao comércio. O comércio não tem que ter forçosamente o estacionamento à porta dessas mesmas lojas. Além disso, ainda hoje vem aqui para ser aprovado nesta reunião a constituição de uma ARU. E o que é a ARU? É a possibilidade de as pessoas que têm edifícios velhos e degradados poderem recuperar esses mesmos edifícios com benefícios fiscais. E vocês sabem que a rua direita, também um dos problemas que tem, é efetivamente a questão dos edifícios estarem todos degradados. E nós vamos dar condições para que realmente as pessoas possam reabilitar essas mesmas habitações com subsídios, tanto do Estado, como efetivamente com isenção de taxas e reduções de IVA. E depois, há outras situações que nós estamos a prever. Já vos foi indicada a questão da possibilidade de se pôr parquímetros com preços reduzidos. Não há necessidade de estarmos a explorar as pessoas, numa altura em que ainda para mais estamos em crise. Uma solução que poderá ser realmente prevista será realmente a colocação nesta zona central, a possibilidade de se colocar parquímetros para evitarmos que pessoas estacionem lá o carro todo o dia, como vocês sabem que isso acontece. Há aqui muita gente, tanto da parte de funcionários de diversos tipos de entidades públicas, como da própria parte de comerciantes, como da parte de funcionários desse mesmo comércio, que param os carros lá todos os dias. E nós temos que evitar que nesta zona central que haja a possibilidade de realmente essas pessoas terem lá o carro parado todos os dias, para desbloquear situações, para desbloquear locais, para que realmente os vossos clientes possam ir às vossas lojas. Mas vocês também sabem que o problema da rua direita vem um problema essencialmente por causa da questão da empresa Guedes e da questão da farmácia. Vocês sabem disso. Em todos os grandes centros comerciais há lojas âncora. Há aquelas lojas que são as lojas que têm nome, que depois chamam os clientes para os outros comércios que têm menos nome. E vocês sabem perfeitamente que a empresa Guedes era uma delas e sabem perfeitamente que a farmácia era outra delas. E isso perdeu-se. Agora, a situação não é fácil. O comércio, não só apenas o comércio na rua direita, mas o comércio de todo o concelho de São Pedro Sul e toda a nossa região do interior está difícil. Até como também no litoral, se nós formos ver, também o comércio no litoral também está difícil. Isto vem da própria vida que as pessoas têm hoje em dia. Vocês sabem, neste momento, estamos a passar uma crise de desemprego, estamos a passar uma crise em que realmente as pessoas não têm dinheiro e não têm dinheiro, não podem investir, não podem gastar muito dinheiro no comércio. Isto é geral. E nós no interior ainda sentimos mais.
E sentimos ainda mais também a partir do momento em que, não havendo emprego no Concelho de São Pedro Sul, os nossos filhos têm que sair daqui para fora. E ao saírem daqui para fora, são pessoas que já não investem cá. E este mal é um mal geral, é um mal do país. Vocês sentam na rua direita, sentem, eu aceito isso. Vocês sentem. Mas o problema é que cada vez temos menos gente. De forma que nós temos que criar soluções, com a vossa ajuda também, para que realmente possamos melhorar a situação do comércio, tanto na rua direita, mas também ao fim e ao cabo também no Concelho todo de São Pedro Sul. O Dr. Pedro Mouro já vos atendeu, penso que esta semana, a falar sobre isto. Ele tem mais ideias que, entretanto, vos irá dar e explicar. Forma do Dr. Pedro Mouro. Bom, na sequência da reunião que tivemos, e eu acho que, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse agora, há aqui algumas soluções, e daquilo que nós já podemos falar, que podem ser apresentadas e que nós podemos estudar convosco, que foi aquilo que eu falei convosco, e a partir do momento, eu acho que tínhamos sugerido isso, a partir do momento em que criem uma espécie de comissão de comerciantes, que é muito mais fácil lidar com 2 ou 3 pessoas, a partir do momento que tenham essa comissão, começamos a reunir e a trabalhar em soluções, quer no estacionamento, quer, já tivemos a oportunidade também de falar aqui, depois da nossa reunião, quer na reorganização do trânsito aqui de todo o perímetro, não só da Rua Direita, mas de todo o perímetro aqui da zona histórica, mas isso terá que ser visto não só convosco, mas também com os comerciantes, quer da Rua Serpa Pinto, quer da zona envolvente, a questão dos parquímetros, a possibilidade de criação de um ou outro serviço público ou algum tipo de serviços que possa vir ali para aquelas lojas da Rua Direita para atrair mais gente. Acho que as soluções passam por aí. Eu acho que, de forma calma e ponderada, e se quiserem, nós estamos receptivos a ajudar-vos e a ter como interlocutores 2 ou 3 comerciantes, ou podem não ser comerciantes, representantes dos comerciantes, para começarmos a trabalhar e ir aos locais ver, assim como, por exemplo, a possibilidade de ter ali uma paragem de autocarro, também já estivemos a ver essa solução, ali próximo da Rua Serpa Pinto, uma paragem de autocarro para a empresa Redes, também é uma solução, porque de facto, não parando ali autocarros, as pessoas... E nós vemos que, por exemplo, as pessoas que vêm das aldeias neste momento estão a parar só junto ao centro de saúde ou junto ao Lidl, e se começarem a parar ali também vos vai ajudar. Há aqui um outro aspecto que eu acho que também foi essencial e nunca ninguém falou nele, que é, ao longo dos últimos anos abriram 4 grandes supermercados em São Pedro Sul. Isso também prejudicou muito a Rua Direita. Abriu Pingo Doce, Intermarché, Lidl e Mini Preço, e se calhar um tipo de clientes que podia passar por ali, se calhar também já não passa. Isso também vos prejudicou, é certo. Mas há um conjunto de soluções que podemos trabalhar em conjunto e nós estamos disponíveis para isso, com calma, com ponderação, e se estiverem receptivos, nós, e eu sobretudo estou receptivo a brevemente começarmos já a reunir e começarmos a ver as melhores soluções de acordo com aquilo que falamos. Era isso. Eu queria ainda alertar-vos, aliás, isso já vos foi dito numa última reunião, que há programas específicos neste momento para o comércio. Há o programa Comércio Investe, são linhas de financiamento e de possibilidades de vocês, a nível de comerciantes, poderem remodelar as vossas lojas, se assim o entenderem. Nós temos neste momento um gabinete de apoio ao empreendedorismo que também vos pode dar apoio no que diz respeito a possíveis investimentos que queiram fazer com linhas subsidiadas. São todos esses apoios que vocês também podem contar com a parte da autarquia. Agora, tem que ser vocês a procurarmos e verem realmente se têm interesse nisso ou não. Sim. Já a maioria dos comerciantes já está a ter dificuldade em pagar a renda e os impostos, quanto mais a meter-se num projeto desses que ainda tem que financiar uma parte, não é? É que não temos nada a nosso favor neste momento. E o problema do Largo São Sebastião e da Rua Direita é que aquilo era o centro de São Pedro e foi-nos retirado tudo dali. Lareiras, estacionamentos, o trânsito, estamos ali isolados e ninguém passa por ali. Esse é que é o problema. Estamos ali num buraco. E era isso que nós apelávamos, que vissem, que arranjassem qualquer solução, porque brevemente a maioria dos comerciantes que ali está vai-se embora. Não tem hipótese de sobreviver. E não somos nós, são os clientes que dizem não há hipótese de chegar ao Largo São Sebastião e à Rua Direita. E enquanto não tomarem uma medida nesse sentido, desaparece o comércio todo.
Havia 40 estacionamentos, o trânsito a circular à volta da Capela de São Sebastião, para baixo, para cima, e não há nada. Estamos isolados, ninguém passa ali. A abertura dos grandes centros, evidentemente, eles têm estacionamento à porta. As pessoas não estão para andar às voltas, não estão para andar aqui à procura de estacionamento, nem deixar aqui para cima para ir lá para baixo. É só isso e mais nada. Investir em lojas, eu ainda há pouco tempo de investir na minha, neste momento não tinha, podia fazer mais coisas, mas não tenho hipótese. Tomara eu que a minha loja dê para pagar as despesas e a mercadoria estar aberta. Morreu todos nós, e temos 50 e 60 anos e estamos a ver que vamos para casa sem nada. E ainda a pagar às finanças o que temos lá de estoques e isto, ficamos com a corda. É assim, eu já tive a oportunidade de dizer isso, nós percebemos isso tudo, entendemos isso tudo. Agora, neste momento a situação é esta, lá está, esta situação, todos estes problemas deviam se calhar ter sido ponderados e analisados há uns anos atrás, mas agora temos de tentar olhar para a frente e tentarmos arranjar aqui situações que não vão resolver de vez o problema. Agora podemos tentar minimizar e nós estamos receptivos a isso. Foi aquilo que eu vos disse e nós estamos receptivos a ajudar. Assim que tiverem lá está, esses vossos representantes, comuniquem-me e nós começamos logo a trabalhar nas melhores soluções. É isso que nós podemos dizer. Dá-me licença, Sr. Presidente. Posso? Ora, muito bom dia a todos. Pegando no introito que o Sr. Presidente da Câmara fez no início da reunião, eu quero, perante São Pedrense, justificar a minha atitude de ter abandonado a reunião. Da manhã a um mês vai fazer 41 anos que a democracia chegou a Portugal. E também, com certeza, chegou a São Pedro do Sul. Esta casa é a casa da democracia em São Pedro do Sul. É aqui que se devem debater os assuntos de interesse público, até à exaustão, porque fomos democraticamente eleitos para defender os interesses das pessoas e defendê-los de uma forma democrática. Não é com os tiques de arrogância do Sr. Presidente, os tiques autoritários e a prepotência que este Conselho vai para a frente. Eu abandonei a reunião porque o tema que estávamos a tratar estava precisamente centrado na problemática da abertura ao trânsito ou não na Rua Direita. E o que é que se passou, como podem os senhores observar no vídeo que está disponível no YouTube, enquanto o Sr. Presidente da Câmara se ausentou da reunião para ir buscar o projeto de requalificação urbana, o Sr. Vice-Presidente esteve a justificar algumas das dificuldades que tinha em abrir o trânsito. Nomeadamente, pôs em causa que poderia ser perdido o financiamento. E eu tinha a certeza daquilo que tinha para dizer. Quando então o Sr. Presidente argumentou, tal como fez agora, que tinha diferentes opiniões, tinha abaixo-assinados em que as pessoas queriam o trânsito, com cento não sei quantas pessoas, tinha abaixo-assinados de outros que não queriam, moradores e por aí além. O que é que se notou aqui? Uma grande desarticulação. E eu, no dever das minhas funções, tinha que dar uma explicação. O Sr. Presidente tem uma interpretação diferente do regimento. Eu tenho aqui o regimento na mão. O Sr. Presidente diz o último a falar é o Presidente. Isso não está escrito em parte alguma do regimento. Portanto, o Sr. Presidente conduz os trabalhos, abre e encerra a reunião. Agora, o Sr. Presidente não pode perder a consciência de uma coisa. Todos os assuntos que são aqui tratados são do interesse de toda a comunidade. E, como tal, se ultrapassar o tempo regulamentar, que já não é a primeira vez, nós tivemos aqui já reuniões que duraram 35 minutos, meus senhores. Portanto, se houver algumas que durem 2 ou 3 ou 4 horas, no Executivo anterior aconteceu de passarmos as reuniões de um período do dia para outro período. Os assuntos são todos importantes. E esta desarticulação obrigava-me a esclarecer a situação. Portanto, eu lanço aqui um desafio ao Sr. Vereador Pedro Moura, que era aquilo que eu queria dizer, se ele já tinha auscultado a CCDR no sentido de ver se poderia haver alguma penalização. E, meus amigos,
Eu lanço aqui um desafio. Não o posso fazer porque é deselegante da minha parte. Eu tive o cuidado de ligar para a direção da CCDR e aquilo que me foi dito, e expliquei a situação. Há aqui divergência de opiniões, os comerciantes, que são as partes interessadas que o trânsito circule naquela artéria, querem o trânsito. Há algum impedimento? O Sr. Vice-Presidente disse que corriam o risco de perder o financiamento. Não há impedimento nenhum. Eu assumo isso pessoalmente. Quem me disse isso, quem me deu essa informação, foi um elemento da direção do Executivo da CCDR. O que é que a Câmara tem que fazer? Pedir uma autorização e não pode fazer alterações físicas. Portanto, aquilo que os senhores pedem como estacionamento não pode existir. Agora, a abertura do trânsito é só retirar aquela placa. O trânsito não circula lá, ao contrário daquilo que eles disseram, por falta de vontade da Câmara. A Câmara que não quer que lá passe tem que arriscar, tem que tirar dali o ónus político. Tem que assumir. Ou quer ou não quer. Quer estar bem com Deus e com o diabo. Não pode. E agora a questão é o seguinte. Eu, na última reunião, tive o cuidado de auscultar todos os senhores que aqui estão, eu falei convosco. É verdade ou mentira? Eu tenho aqui registado, não vou falar em nomes, que seria deselegante da minha parte. Desde o primeiro estabelecimento aqui à saída da Câmara, que é um comércio de sapatos, parceiro até lá abaixo, eu auscultei todas as pessoas. E todas as pessoas, com exceção de uma comerciante, que também não se opõe à circulação de trânsito, daquilo que a senhora me disse foi o seguinte. Eu concordo desde que seja cortada logo ali ao fundo, junto à mercearia. E não pode ser, porque aí teria que haver uma alteração física. Portanto, a pretensão dessa senhora já não pode ser satisfeita. Mas a vossa pretensão pode, efetivamente, ser satisfeita. Depende da boa vontade da Câmara. Tem que assumir o ónus político. Ou quer ou não quer. Agora, uma questão. Fala-se muito no estacionamento. E eu disse, senhores comerciantes, temos que falar da verdade. Os São Pedrenses têm que conhecer a verdade. Não pode ser feita alteração física. Aqueles 2 lugares que vocês me falavam ali, não pode ser, porque a Câmara corre o risco de ser penalizada e aí sim perde o financiamento. E vocês não querem isso. Porque o dinheiro da Câmara não é dinheiro do Sr. Presidente da Câmara, é dinheiro de todos nós. Isso não pode ser feito. Agora, o que deve ser feito é o seguinte, e lanço também este desafio. Contactam com o proprietário da ex-estação de Camilo, o Dr. João Guedes, que ele, aqui há dias, encontrei-o invisível, disse-me, veja se a Câmara me quer comprar aquele edifício que ali está. Portanto, a Câmara que compra aquele edifício e que lhe dê utilidade, nomeadamente no estacionamento e até para outras soluções. O Dr. João Guedes vem aqui, tenho a certeza, e está disponível para negociar aquele equipamento que ele tem. E agora folgo muito, de facto, a ver esta abertura já da parte do Sr. Vice-Presidente, a dizer que está aberto, ao contrário daquilo que tinha dito no outro dia. Portanto, não disse a verdade. Este Executivo tem dificuldades em lidar com a verdade. Tem muitas dificuldades. Devia dizer, e agora muito bem, agora acho bem, deve conversar com as pessoas, que foi aquilo que eu tinha dito, e devem encontrar soluções em conjunto. Porque vocês são os interessados. Eu não auscultei os moradores, não os auscultei, eu auscultei os comerciantes de porta aberta para a rua. Também posso fazer a auscultação dos moradores, que infelizmente são muito poucos, não passam 2 ou 3. Aliás, há um comerciante que também é morador, 2 comerciantes que são moradores, e concordam por isso. Há uma particularidade que eu quero sublinhar. As pessoas, os comerciantes, na sua maioria disseram aberto ao trânsito condicionado ao período, digamos, do normal, horário normal do comércio. Portanto, era só isso que eu tinha para dizer. Sr. Presidente, eu primeiro queria dar 2 notas sobre aquilo que disse o Sr. Rogério. Isto aqui não há 2 formas de interpretar o regimento da Assembleia. Só há uma forma. Quando o senhor diz que a democracia com regras, o senhor fala em democracia como se aqui não houvesse democracia. O que eu lhe queria dizer é que a democracia tem regras. E quando a oposição desta Câmara Municipal, meus senhores, nas reuniões privadas, no período de antes da ordem do dia, não abre a boca, só fala nas reuniões públicas, eu queria lembrar à oposição, e nomeadamente ao professor Rogério, que aqui não há bolsa de horas, não se acumulam horas dos dias em que não se fala para depois se falar nas reuniões públicas. O que eu lhe queria dizer sobre o Sr. Rogério, que não é o Presidente o último a falar, pois não, mas é o Presidente a orientar os trabalhos. E sendo o Presidente a orientar os trabalhos, a partir do momento em que o Presidente diz que o assunto está encerrado, o Sr. Professor Rogério tem que acatar aquilo que o Presidente da Câmara Municipal diz. E não, como quer, insistir para falar. Não. O Presidente da Câmara é quem observa o regimento, as normas do regimento, e sendo assim,
é quem dirige os trabalhos e, sendo assim, será a última a falar. A partir do momento em que o Presidente diz que o assunto está encerrado, o assunto está encerrado. E como o Sr. Professor Rogério sabe, nunca aqui foi impedido de falar. Agora, tudo tem regras. Agora, não podemos, muitas das vezes, como o Sr. Professor Rogério, andar aqui a divagar, a falar, a meter alhos com bugalhos e os assuntos importantes não serem falados. De forma que, como professor, sabe que as suas aulas são de X tempo e, como tal, sabe que tem que, durante esse período, dirigir a sua ordem de trabalhos. E é isso, Sr. Professor, que o senhor não sabe. E daqui para a frente tem que aprender a orientar o seu tempo, de forma que, durante aquele período de 1 hora, possa pôr e colocar todos os assuntos que o senhor quer falar. Dá-me licença? Não. Estou a falar, não tem licença. Aliás, o Dr. Pedro Bueno ainda vai falar primeiro. Sobre a questão dos tiques de arrogância e prepotência, o senhor fique da minha arrogância e fique da minha prepotência, agora fique sabendo desde já que, a partir do momento em que eu digo que o assunto está encerrado e não lhe admito mais que comece a falar mais alto do que eu. Só foi eleito no mesmo dia que eu. Está a ver? Já está a falar mais alto. O senhor foi eleito no mesmo dia que eu. Já está a falar mais alto? Pois, exatamente. Mas o senhor... Agora está a o democracia Dr. Pedro Moura a falar. custar muito mais Pedro ao Moura, faz ouvido favor. dela. O Faz senhor é um favor. arrogante, Está é a um ver? prepotente. Está a saber quem é que é o arrogante? Dr. Pedro Moura, faz Está a favor. ver como é que é? O senhor quer controlar a situação e não consegue. O Sr. Rogério está muito nervoso, eu vou-lhe dar alguns segundos para se acalmar e beber um bocadinho de água. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, todo o problema da Rua Direita não deve ser usado como arremesso político, e neste momento está a ser usado, e comigo não contem para isso. Isto é, o problema da Rua Direita neste momento está a ser usado pelas forças políticas para fazerem campanha, e comigo não contem para isso. Se quiserem que eu vos ajude a resolver o problema, estou cá para isso e podem contar comigo, arranjando uma comissão, volto a dizer, e estou cá para ajudar. Para arremesso político, não contem comigo, porque eu acho que os comerciantes e a Rua Direita e os moradores valem muito mais do que isso, do que estarem a ser usados por PS, PSD ou Bloco de Esquerda. Portanto, não vou acrescentar muito mais do que isso. Se confiarem, nós estamos cá para ajudar. Eu expliquei todas as situações na última reunião que tive convosco, quer a questão da CCDR, quer a questão de poder ou não ser aberto, disse-vos o tempo que isto poderia demorar até podermos depois tomar uma decisão. Expliquei um conjunto de fatores. Agora, entrar como arremesso político, não contem com isso, porque acho que não há necessidade disso, porque se de facto tivesse havido preocupação efetiva para convosco, não se tinha andado de porta em porta a falar convosco em 2015, mas sim em 2011. Sobretudo pessoas que até tiveram responsabilidades no pelouro do trânsito e afins. Portanto, do meu ponto de vista, se quiserem trabalhar em soluções, criem uma comissão, venham falar comigo e começamos a tentar solucionar o problema do estacionamento. Falamos na possibilidade da aquisição de terreno ou de outras situações que, por exemplo, que não a questão do senhor, do antigo edifício da Guedes. Falei convosco até no que havia noutro terreno e nos valores que eram caros que estavam a ser praticados. Quer dizer, tudo o que está aqui hoje a ser abordado já foi falar convosco, e eu não vou estar aqui agora a entrar neste debate, porque isto só tem um objetivo, é político, não é vos ajudar. Por isso não vou entrar por aí, se quiserem, e eu para mim fico por aqui. Professor Adriano. Professor Adriano, por favor. Ora, muito bem. Muito bom dia também a todos. Antes de me pronunciar sobre esta questão no comércio local, que é muito mais do que o comércio da Rua Direita e de Largo de São Sebastião, eu gostava de dizer que nós estamos aqui, fomos eleitos, e para ser respeitados temos que respeitar quem nos elegeu. E eu também não subscrevo limitações, seja de que natureza for, independentemente dos regulamentos e dos regimentos, quando as discussões podem ser úteis para resolver os problemas do Conselho e do Santo Padrense. Por isso, eu respeito sempre as instituições, quem as compõe, como é óbvio, neste caso os vereadores e o Presidente, mas comigo também não contem para, de alguma forma, impedir a discussão aberta, franca e democrática. E sobre esta matéria não quero dizer mais nada. Se algum dia isso acontecer, é evidente que tomarei as medidas adequadas à situação.
relativamente ao comércio da Rua Direita é assim. Nós temos que perceber todos, e não há aqui, penso eu, fé diversos políticos ou partidários como o Dr. Pedro Mouro quer fazer entender. Há um problema real. E o problema real é um problema que os comerciantes do concelho, na sua totalidade, isto não é só de São Pedro do Sul, é também de outras terras, mas aqui, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente está e é aqui que temos que resolver os problemas. E, efetivamente, a Câmara resolveu requalificar a zona histórica de São Pedro do Sul, da cidade. Fez a requalificação que coincidiu exatamente com a mudança de executivo. E, portanto, era legítimo que quem viesse a governar São Pedro do Sul, neste caso o executivo que está em funções, encontrasse soluções em articulação com os comerciantes, em articulação com a população de São Pedro e do concelho para, de alguma forma, resolver este problema, que é um problema que a gente tem que perceber que é grave. E o que acontece aqui é que a requalificação foi feita, temos melhores condições em termos de infraestruturas. Agora, a verdade é esta, o comércio tem vindo a definhar há vários anos, mas para isto se fez a requalificação para dar aqui um apor, juntamente com outras medidas, para que de alguma forma todos nós possamos, enfim, garantir o emprego a quem lá está, garantir que o comércio faça negócio e de alguma forma, enfim, projetar esta zona de São Pedro do Sul em termos comerciais e em termos de visitantes. E quer se queira, quer não, nós temos que dar a mão aos comerciantes. Não só a vocês da Rua Direita, mas a todos os comerciantes. E é a obrigação da Câmara dar a mão aos comerciantes. Agora, tem que ter estratégia para o Concelho de São Pedro do Sul, neste caso para o comércio. Porque se não houver uma estratégia devidamente equacionada, que responda àquilo que são os problemas do comércio, é evidente que andamos aqui com palavras e não passamos de palavras. Porque aquilo que o Dr. Pedro Mouro disse é, mais uma vez, palavras atrás de palavras. Eu gostava de perceber, passado 1 ano e meio, qual é a estratégia da Câmara de São Pedro do Sul para o comércio de uma forma geral e não só, para outras áreas também importantes de desenvolvimento deste concelho. E nós não temos uma visão única, nem 2 visões, não temos nenhuma. E aqui é que está o problema. Porque qualquer solução que tenha a ver com fixação de pessoas, com desenvolvimento das empresas, com captação de investimento, com emprego, passa por nós percebermos qual é o caminho que vamos seguir. E esse caminho não existe. Eu pergunto o seguinte: há algum dia a Câmara Municipal se abeirou dos comerciantes, destes e de outros, mas este é um caso que estão aqui muito bem, percebendo se eles necessitam ou não, se é possível ou não, se isso valoriza ou não o seu comércio, haver uma formação específica relativamente ao atendimento, relativamente à feitura de monte, relativamente a questões que são fundamentais hoje no atendimento público. Duvido que o tenha feito. Algum dia propôs um programa de animação consistente, regular, em que efetivamente as pessoas, não só aqui do Concelho, como de outros concelhos, venham até São Pedro do Sul e percebam que ali tem polos de venda que são diferenciadores do resto. Algum dia vos apresentou, ou em conjugação convosco, algum dia fez isto? Algum dia se procurou de alguma forma criar cartões em que vocês podiam efetivamente dar alguns descontos a quem compra, em consonância com a Câmara, para que as pessoas percebam que há ali um desconto efetivo, mas tem que ser a Câmara o motor disto tudo, em parceria convosco. Mas não é andarmos aqui a adiar situações. Já perdemos 1 ano e meio, vamos continuar a perder meses através de negociações e não há uma proposta concreta relativamente ao comércio no seu todo. Aquilo que eu julgo, e eu, como disse desde a primeira hora, eu vim para a Câmara e candidatei-me na altura à Câmara para resolver os problemas ou ajudar a resolver. Não estando no Executivo, estou disponível para ajudar a resolver os problemas. Agora, estes que sejam debatidos claramente, com frontalidade e em articulação. Se nós não fizermos isto em articulação, não vamos lá. E a primeira articulação, como os senhores sabem muito bem, passa pelos próprios comerciantes. Vocês têm que se proteger uns aos outros. Vocês têm que fazer tudo em que os próprios comerciantes comprem uns aos outros aquilo que produzem, aquilo que vendem. Tal e qual como a população de São Pedro. Se nós não sensibilizarmos a população da cidade e depois das aldeias, que é benéfico para todos comprar no comércio local, é evidente que as pessoas vão às unidades dos centros comerciais, quer aqui, quer em Viseu, quer em Aveiro, e não vão ali. É preciso criar uma cultura de benefício global para o comércio em São Pedro. E todos nós temos que colaborar, todos nós temos que nos comprometer convosco e com os outros comerciantes. Porque se não for assim, e a gente só se compromete se gostar daquilo que faz e como faz, se percebermos que estamos a ajudar uns aos outros,
E essa cultura é a obrigação da Câmara criar essa cultura. Agora, não pode criar essa cultura, não tem uma ideia clara, não tem um programa sério, não tem efetivamente ideias para desenvolver o comércio, como há noutras cidades, como há noutras localidades. E aquilo que eu aqui deixo como mensagem é que efetivamente é necessário melhorar substancialmente a relação entre os comerciantes e a população geral. É necessário que a Câmara se empenhe efetivamente e que não ande para aqui sempre com botes expiatórios a dizer que a culpa é deste. Não, a culpa é de quem está a exercer as funções. E nós assumimos a nossa responsabilidade porque nós estamos disponíveis para ajudar. Damos as ideias que demos. O professor Rogério já deu algumas ideias. O estacionamento, o trânsito são questões determinantes hoje. Não faz sentido nenhum a gente dizer que tem 100 estacionamentos ou 200 estacionamentos a 500 metros a 1 km. Isso não interessa para os comerciantes, porque as pessoas querem proximidade. E proximidade, efetivamente, naquilo que são os veículos que usamos. Agora, não existe nada, rigorosamente nada, passado 1 ano e meio, que permita, como dizia ali uma comerciante presente, que permita acalentar esperanças que isto vai melhorar. As pessoas têm que perceber que há uma lógica, podem até sujeitar-se a sacrifícios, podem sujeitar-se a um período transitório, mas percebem que não, daqui a meio ano, daqui a 1 ano as coisas estão melhor. Claro, ninguém sabe rigorosamente nada. E eu acho que esta lacuna, esta falta de visão estratégica é que nos condena a nós todos e fundamentalmente aos comerciantes. É só isso. Posso? Não, peraí. Eu só queria... Eu tenho dito isto várias vezes, eu fico admirado com este tipo de discurso. O professor Adriano é o homem nesta sala que está há 15 anos, o homem que mais tempo teve na Câmara Municipal. 15 anos, meus senhores. E só agora é que deu conta que há falta de visão estratégica. Falou aqui que esta Câmara Municipal nunca se abeirou dos comerciantes para falar com os comerciantes. Eu queria saber onde é que ele esteve durante estes 15 anos, meus senhores. 15 anos numa Câmara Municipal, alguma vez viram o Dr. Adriano ir falar convosco sobre comércio e o desenvolvimento do comércio, meus senhores? A questão é esta, nós estamos aqui há 1 ano e meio, com todos os problemas que vocês conhecem. Nós chegámos aqui com um projeto aprovado, aprovado em 2011, que diz que não há estacionamento, não há passagem de trânsito na rua direita. E agora vem dizer o contrário. Meus senhores, eles em 2011, 2 pessoas que estão nesta mesa, aprovaram que fosse assim. Agora estão a dizer completamente tudo ao contrário daquilo que aprovaram em 2011. É claro, todos nós sabemos que a conjuntura atual, e vocês sabem disso não apenas em São Pedro do Sul, mas em todo o distrito e se calhar em todo o país, a situação conjuntural não é propícia ao comércio. E porquê? Porque não há emprego, meus senhores. O problema disto é efetivamente do centro de emprego, é efetivamente do nosso Estado que não cria emprego. Eu posso-vos dizer que nós estamos a tentar criar emprego, estamos a tentar criar... Deixe-me falar ao Sr. Professor Adriano. Quando um fala, o outro espera. Eu estive aqui caladinho à espera que o senhor falasse, e agora estou a falar. Está a ver a questão da arrogância? A arrogância é minha, está a ver? Eu deixei-o falar, e agora não deixa falar. Agora espere, depois fala no final se quiser. A questão do nosso país é uma questão de emprego. Nós queremos, por exemplo, montar, por exemplo, um parque industrial no Pinho deles Milagres e já nos dizem que não nos autorizam. E porquê? Porque não há nenhuma visão estratégica para... Pois não há visão estratégica, porque durante estes anos todos nunca se fez. No concelho vizinho de Bolzela, por exemplo, há 3 parques industriais. E aqui não há. Eu, neste momento, podia ter terrenos para oferecer às pessoas, para montar empresas, para criar emprego, e nós, meus senhores, não temos. Porque não querem. Professor Adriano, arranje uma forma de aprovarmos um parque industrial. Diga-me como. Diga-me como. Temos lá em cima do alto. A questão... 10 hectares livres, conforme já o disse. Estamos há 1 ano e meio para subdividir aquilo e até hoje nada. Ó, professor Adriano, eu estava a falar, se me deixar falar, o senhor depois fala no fim. O terreno que o professor Adriano diz é um projeto que é um terreno que é da Sicornet. Foi vendido à Sicornet, tem 6 ou 7 hectares. E foi-lhe vendido assim de mão beijada. E agora andamos a tentar falar com os indivíduos no sentido de dividir aquilo em lotes mais pequenos para poder ser vendido a possíveis interessados. Mas enquanto isso não estiver feito, que é preciso alterar o PDM, não é o Dr. Matos? É preciso alterar o Dr. Matos, é preciso alterar o PDM, e isto não é possível. Mas isto foram tudo erros cometidos no passado, meus senhores. Porque houve alguém que vendeu os terrenos sem criar a possibilidade desses terrenos serem construídos no prazo de 3 anos, 4 anos, 5 anos.
Nós estamos sempre a falar de erros do passado e nós agora é que estamos a levar com eles. E nós agora queremos criar um parque industrial e não podemos. Porque o Estado não nos autoriza, não nos aprova e não nos financia. A situação é esta. E a situação do comércio em São Pedro do Sul, volto a dizer mais uma vez, a situação de emprego. Os nossos filhos não ficam cá. As pessoas não tendo emprego saem daqui para fora. De forma que não me venham agora com palavras bonitas dizer que a gente não sabeira dos comerciantes, porque houve pessoas que estiveram aqui 15 anos, e volto a dizê-lo, e nunca sabeiraram dos comerciantes. E agora, iluminados, numa situação de crise, agora é que se lembram de se aproximar dos comerciantes. Posso só? Faz favor. Bem, eu acho que os senhores comerciantes devem querer ir abrir as lojas. Mais uma vez, sublinho, contem connosco para apoiar nos moldes que falamos. Acho que, e também o professor Adriano foi a única parte em que concordei com ele, devem organizar-se, aquilo que nós já tínhamos falado, e falem connosco e nós estamos cá para ajudar. Relativamente ao que o professor Adriano disse agora, eu devo dizer-lhe o seguinte, e para acabar com isto, se calhar o senhor de facto foi o único que teve aqui visão estratégica, mas foi só visão estratégica para uma freguesia, para Carvalhais, enquanto cá esteve, se quiser ir por aí. Porque de facto nunca olhou para o Conselho como um todo e agora está muito preocupado com os comerciantes, com a zona industrial, mas na altura em que havia muito dinheiro, em que a conjuntura era difícil, só se preocupou com uma franja do Conselho. E no que toca a estarmos próximos dos comerciantes ou não, eu recordo que nós, quando chegamos à Câmara Municipal, e não sei se alguns dos senhores esteve presentes, tivemos a ocasião de no Cine Teatro proporcionar desde logo uma atividade com várias entidades presentes, desde representantes do IAPMEI, grupos de ação local, da Aresp, de outras instituições, onde foram convidados todos os comerciantes para discutirmos logo o que é que se podia solucionar. Outras ações já foram feitas aqui. Temos o apoio à natalidade, onde estão a ser apoiadas 30 crianças por mês no Conselho, em que a Câmara paga 50 euros por mês a cada uma e obriga a que esse dinheiro seja gasto no comércio local. Este ano fizemos a campanha dos vouchers, que foi um sucesso e que foi disponibilizado para os seus comerciantes darem aos clientes que faziam compras acima de X valor. Fizemos algumas atividades culturais e alguns eventos aqui, como o Festival de Feijão, música e danças, atividades do Natal. Situações que não existiam no passado. Mas estamos sempre receptivos a novas ideias, quer vindas da oposição, que até hoje ainda não apresentou uma única proposta em concreto nas reuniões de Câmara, uma única, ou sugestões da parte dos comerciantes, também estamos receptivos a elas. Portanto, tudo o que seja para ajudar, estamos receptivos às ideias, porque as nossas ideias não são as melhores ou as piores, nós estamos receptivos a toda a ajuda que venha por bem. Portanto, faz favor. Certo. Ok. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Ok, obrigado. Quero responder. Posso? Sim, faz favor. Doutor Pedro Moro, eu, como deve imaginar, estou aqui assumindo as minhas responsabilidades e dignificando um órgão, mas política rasteira. Acusações baixas, sem fundamento nenhum. O senhor já não é a primeira vez que faz isso, já é recorrente nisso e eu não lhe admito isso. Eu não lhe admito isso por uma questão de cortesia, não quero ir mais longe. Porque este tipo de insinuação é vergonhoso. Está a ver? É vergonhoso para alguém que está aqui, enfim, com responsabilidades políticas. Eu nunca beneficiei nem o A, nem o B, nem a freguesia C ou D. Sempre tive uma conduta correta. E há muitas freguesias neste Conselho que beneficiaram da minha ação. Se não fiz mais, ou foi porque não me deixaram, ou foi porque não tive receptividade. Ideias em todas as freguesias, inclusivamente na sua. Agora, o problema não é esse. O problema é quando a gente não quer enfrentar as coisas e resolvê-las, costumamos, como é óbvio, estar sempre a carregar problemas em cima de problemas. E quais são os problemas aqui? É pensar no passado, é olhar para o passado. Nós estamos aqui para resolver os problemas do presente e equacionar o futuro. E é isso que os senhores não sabem fazer. E aquilo que eu desafio esta Câmara é que comece a pensar no futuro. Nós não podemos andar aqui sempre, constantemente,
a remeter a discussão para o passado. Não se faz isto porque não fizeram aquilo, não podemos ir para ali porque foram para lá. Não, a situação tem que ser uma situação construtiva, positiva, e é para isto que eu estou cá. E eu estou convencido que todos nós estamos cá para isso. E vamos nos deixar dessas acusações mesquinhas, porque isto não leva a lado nenhum. Eu percebo as dificuldades do Executivo, mas acho que o Executivo tem obrigação, é óbvio, por isso é que foi eleito, de apresentar soluções. E é isso que nós queremos.